Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais esta análise. Hoje a gente vai colocar uma lupa num texto da antiguidade que, honestamente, é surpreendente. Estamos falando de Gênesis 28, focando exatamente nos versículos 18 ao 22. São só 5 versículos, um trecho super curto, mas com uma densidade absurda. A ideia do nosso estudo de hoje é entender como o pessoal daquela época construía monumentos e, mais fascinante ainda, como eles estruturavam o que podemos ler como um verdadeiro contrato divino. Não é só um relato espiritual contemplativo, sabe? É literalmente o registro histórico da formalização de um pacto. E para guiar essa nossa exploração, a gente precisa fazer uma pergunta central: o que define um acordo divino? Normalmente, quando se pensa no sagrado, vem à mente aquela coisa incondicional, totalmente etérea, mas lendo esse texto com atenção, a história muda de figura. A narrativa constrói o que parece ser a redação de um contrato jurídico e espiritual, com direito a cláusulas, testemunhas físicas e condições muito, mas muito bem delimitadas. Então vamos dissecar isso parte por parte para entender como esse acordo peculiar é costurado do início ao fim. Ponto 1. A pedra e o azeite. A fundação de qualquer acordo de peso precisa de um marco físico, não é? Não um simples pergaminho, mas algo puramente tangível. O versículo 18 é lotado de ações físicas. Lendo direto da fonte, olha só. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela. A urgência aqui grita. O ato de levantar de madrugada já mostra uma intenção super deliberada. E o mais legal é a transformação dos objetos. Uma pedra comum, que estava ali servindo de travesseiro, sofre uma alteração de status imediata. Ela é erguida como uma coluna. O azeite derramado sela essa transformação de um jeito profundo. A pedra deixa de ser um encosto para virar um pilar sagrado, uma verdadeira testemunha silenciosa do que vai rolar ali. Para entender a seriedade desse momento, dá para observar uma sequência super orquestrada em 4 passos. Passo 1, acordar de madrugada. Passo 2, pegar a pedra de cabeceira. Passo 3, erguê-la como coluna. E o passo 4, derramar o azeite. Gente, isso definitivamente não é um tropeço acidental. É a preparação rigorosa daquela mesa de assinaturas para o contrato que está prestes a ser falado. Cada passo eleva o grau de formalidade e cria exatamente o clima necessário para a negociação complexa que vem a seguir. Ponto 2, de Luz para Betel. Com a mesa perfeitamente pronta, a gente sai um pouco do monumento físico e olha para a localização geográfica disso tudo. É brilhante ver o poder das palavras sobre um território. O lugar, que originalmente se chamava Luz, ganha um nome novo dado pelo protagonista do texto, Betel. O relato faz questão de dizer que a cidade antes era Luz. Trazendo para o nosso mundo hoje, é quase como um verdadeiro reposicionamento de marca, sabe? Um rebranding geográfico completo. Mudar o nome de um lugar é, historicamente, uma das táticas mais eficazes para reivindicar a autoridade sobre ele ou para marcar um evento gigantesco. E agora, o cenário ostenta um nome novo, totalmente à altura da seriedade do acordo. Ponto 3. As condições do acordo. É aqui que a estrutura assume uma forma bem jurídica e a gente entra na famosa cláusula do se. O pulo do gato aqui é olhar para essas demandas linha por linha. O texto diz: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, podemos notar que não tem nada de abstrato aí. Os pedidos são incrivelmente pragmáticos, literais mesmo. Ninguém está pedindo elevação espiritual ou iluminação. O que está no texto é firme: proteção contínua na estrada, suprimento básico de carboidrato, ou seja, o pão, cobertura fundamental contra o frio, que são as vestes, e a garantia inegociável de voltar para casa inteiro, em paz. Analisando a fundo, estamos olhando para uma apólice de seguro super detalhada, focada 100% na sobrevivência bruta e no sucesso da viagem. Ponto 4. O dízimo e a promessa. Depois de listar todas essas exigências de forma exaustiva, o texto caminha naturalmente para o versículo 22, onde entra a reciprocidade do contrato. A dinâmica transacional é exata, não tem como confundir. De um lado da balança a gente tem o peso das obrigações propostas à divindade. Se Deus acompanhar, guardar, dar pão, dar roupa e garantir a volta em paz. Tudo isso forma um bloco sólido de condições vitais. Se, e absolutamente somente se, essas condições forem atendidas com perfeição, aí sim a contrapartida é ativada do outro lado.
Então Jacó assume 3 compromissos. Primeiro, o Senhor será aceito como seu Deus. Segundo, a pedra com azeite virá oficialmente a casa de Deus. E terceiro, a contrapartida material crucial é iniciada. É o espelho perfeito de uma negociação baseada em métricas e resultados tangíveis. E qual é, afinal, essa contrapartida material? Toda aquela lista imensa de garantias de segurança e suprimentos deságua exatamente nesta porcentagem, 10%. O dízimo. É absolutamente fascinante observar como a estrutura sai de pedidos super amplos de proteção de vida e cai numa métrica financeira incrivelmente calculada e pragmática. A promessa de fidelidade é quantificada sem rodeios em um retorno fixo sobre os bens recebidos em vida. As palavras exatas do finalzinho do versículo 22 não deixam a menor margem para ambiguidades. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Lendo isso direto da fonte, fica perfeitamente ancorada a natureza transacional desse voto histórico. Não tem meias palavras. A frase de tudo quanto me deres amarra a condição. O pagamento da porcentagem só acontece se houver recebimento prévio. A arquitetura desse contrato é montada de um jeito que os 10% só voltam a partir daquilo que a divindade provar ter entregue primeiro. É um acordo magistral, de risco praticamente zero para a parte humana. O que nos traz ao final instigante dessa nossa exploração de hoje. Quando a gente junta todas essas engrenagens, a pedra ungida como testemunha concreta, o lugar estrategicamente renomeado, a lista rígida de condições de sobrevivência e a promessa percentual estritamente condicionada aos resultados, a visão sobre essa passagem se torna muito mais perspicaz. Baseando-se puramente na forma técnica de como este voto de Gênesis 28 está redigido, a grande pergunta que fica martelando é: estamos testemunhando o relato de um ato de pura fé submissa ao sagrado, ou estaríamos lendo a transcrição de uma negociação de devoção friamente calculada? É um pensamento profundo, provocativo e que com certeza muda a maneira de enxergar os antigos acordos do mundo. Fica aqui o convite para que a investigação continue e para que cada um tire suas próprias conclusões sobre as engrenagens ocultas desses textos primordiais. Fica o nosso agradecimento por acompanharem mais esta análise e até a próxima.